Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, abrissem as vossas Bíblias em Lucas 21, capítulo 21, versículo 25, a qual nós vamos tratar aqui do maior acontecimento de todos os tempos, os últimos dias da história humana na terra, que é o arrebatamento da igreja. Aqueles que nunca viram falar sobre arrebatamento, talvez você tenha ouvido falar muito pouco, mesmo aqueles que são da igreja, você vai ficar sabendo aqui, hoje aqui, a importância, o que será e quando será o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos estar lendo aqui em Lucas capítulo 21, versículo 25, que diz assim: e haverá sinal no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações, em perplexidade pela o bramido do mar e das ondas. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus eterno Pai, graças te damos, Pai. Te louvamos por estarmos tendo aqui a oportunidade de falar da tua palavra acerca do arrebatamento da igreja. Pai amado, usa nossas vidas aqui, Pai. Usa a minha vida como um porta-voz, como um canal de bênção para a igreja, não só aqui, mas em qualquer estado do Brasil, ou até em outros países, onde o Senhor leva essa palavra, que vida é de ser alcançada e abençoada, libertas e preparadas para o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Vamos lá. Irmão, existe uma palavra que é muito conhecida por todos, a palavra Réveillon. Quem já ouviu falar nessa palavra? Acontece no fim de ano, né? O Réveillon. Quem sabe o que quer dizer, o significado dessa palavra? Essa palavra Réveillon é a origem francesa, significa despertar. A Bíblia, ela nos exorta a despertarmos. Isaías 52, versículo 1 fala: despertai, despertai. Por isso que colocou esse nome aí, Réveillon. Sabe por quê? Porque é uma noite de festa onde ninguém consegue dormir, muito barulho, muitos fogos, muita alegria. Mas a palavra de Deus também nos alerta para despertar do sono espiritual, que muitos estão dormindo e não estão aí tendo a consciência da importância da salvação e da vida eterna. Ou seja, o que nós estamos tratando aqui, o maior acontecimento de todos os tempos, que é o dia do Senhor, o arrebatamento da igreja, está próximo. E nós estamos aqui num dia de culto da ceia do Senhor. O que tem a ver arrebatamento com a Santa Ceia? Os irmãos sabiam quando o povo judeu, ou seja, o povo hebreu, ou judeu, eles foram libertos do cativeiro egípcio, onde estava ali sofrendo o cativeiro de 430 anos. Na noite em que eles, depois da última praga que Faraó liberou o povo judeu ali da escravidão egípcia, eles mataram um cordeiro sem mácula e sem mancha na saída do Egito. Você sabia? Ali foi a Páscoa, não foi a celebração da Páscoa? Sabe o que aquilo significava? Era você despedindo do mundão da perdição e indo para os braços do Pai. Eles ali estavam sendo resgatados da escravidão egípcia para ir para onde? Para a terra prometida, Nova Canaã, que era uma sombra, um tipo da Nova Jerusalém celestial, onde peregrinaram por cerca de 40 anos, ali no deserto, aprendendo os caminhos que conduzem à salvação, à vida eterna. Mas muitos olharam para trás, sentiram saudade de pepino, cebola que comia lá no Egito, levando açoites. E ali colocaram o sangue do cordeiro sem mancha nos umbrais da porta. E onde tinha aquele sangue, o anjo da morte passava por onde? Por cima. Porque a Páscoa quer dizer passar por cima.
A Páscoa, o que significa? Uma passagem, a passagem de um tempo de treva para um tempo de luz. Aquele povo saiu do cativeiro egípcio. A primeira Páscoa foi em comemoração à saída do povo das trevas indo para a luz. Então foi colocado o sangue, expandiu nos umbrais da porta, na casa de cada judeu, de cada povo de Deus, cada família santa. E eles passaram por cima. Só que na casa dos adversários de Deus não tinha um sangue, o anjo da morte passava por dentro. E todos os primogênitos foram mortos. Mas todo o povo de Deus foram poupados. O que isso quer dizer? Aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a tua porta, a tua casa será selada, será expangida pelo sangue de Jesus, porque lá em João está escrito: aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sangue é o sangue que foi derramado por mim e por você, e hoje Ele chama a igreja de noiva imaculada, a qual Ele vinha buscar lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Despertai, despertai, esforça-te, tenha bom ânimo que eu sou contigo. Assim diz a palavra do Senhor: nesse mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você pode até dizer: mas na igreja é muito difícil ficar na igreja, porque tem luta, eu tenho que abrir mão de muitas coisas. Você vai querer ficar aqui para colocar o número da besta, o sinal da besta na tua mão direita ou na testa? Você só vai poder comprar ou vender depois do arrebatamento se tiver o sinal da besta 666 na tua mão direita ou na testa. Não poderá comprar e nem vender. Não vai ter mais oportunidade da vida eterna com Cristo Jesus. Hoje é moleza ser salvo, hoje é moleza vir para a igreja, mas naquele tempo será enganado, será torturados. Sabia que os satanistas em várias partes do mundo estão preparando o terreno para o anticristo? Ele está chegando aí. Os sinais aqui nos garantem. A Bíblia diz: quando estivesse perto da vinda do Senhor, que ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas Deus deixou o sinal que ia aparecer na igreja muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristos. A iniquidade ia se multiplicar. Tudo isso está em Mateus 24. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muito esfriarão. Hoje o que tem de crente dentro da igreja, mas está só aparência de crente, não ora mais, dispensa um culto tão especial, que é o culto da ceia do Senhor, a qual nós realizamos uma vez por mês. Aquele que tiver parte com o Senhor tem que ter esse desejo de participar da ceia, de batizar nas águas, de cultuar, de louvar, engrandecer e exaltar o nome daquele que reina para todo sempre. Em 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4, do versículo 14 ao 18, diz que o Senhor vem, o Senhor vai vir nas nuvens. É o arrebatamento da igreja. A primeira fase, 1 Tessalonicenses, do 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele vem, Ele está voltando para buscar uma igreja lavada e remida. Quem quer morar no céu, aqueles que estão aqui, quem quer morar no céu, onde não haverá dor, tristeza, sofrimento, vamos deixar tudo para trás. E vida eterna, louvando, exaltando, engrandecendo o nome daquele que reina para todo sempre, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. A Bíblia diz, nessa mesma passagem bíblica, para nós consolarmos uns aos outros com essas palavras: Jesus está voltando. E a Bíblia diz que nós seremos levados num abrir e fechar de olhos. Questão milésimo de segundo, equivalente a 7 milésimos de um segundo, será
a realização desse arrebatamento. Os nossos corpos serão transformados em corpos incorruptíveis. Está escrito aonde, irmãos céus? 1 Coríntios, capítulo 15, do 51, versículo 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Mas se qualquer um de nós aqui morrermos, fomos enterrados, sepultados antes da volta de Cristo, nesse dia desse arrebatamento, aqueles que morrerem em Cristo vai ser ressuscitado. A terra vai dar conta, aonde estiver será restituído, vai ser ressuscitado, vai levantar da cova. E aí o que acontece? E aqueles que ficaram vivos, digamos que Jesus volta daqui 1 ano, ou 2 anos, ou até hoje, ou amanhã. Vocês, todos nós que estamos na presença de Deus, aqueles que morreram serão ressuscitados primeiros, mas seremos arrebatados todos juntos e vamos encontrar com Jesus até as nuvens. Essa primeira fase, Jesus não vai pisar os pés aqui na terra, nós vamos reinar com Ele. Aí depois do final da grande tribulação, que serão 7 anos, aí vem a segunda fase da volta de Jesus. Dessa segunda vinda de Jesus tem também uma segunda fase, que está escrito, nós podemos afirmar aqui a segunda fase, que é em Mateus 24, verso 29, 30, tem mais passagem, né? Seria um longo tempo aí para falar tudo. Segunda volta de Cristo na terra, todo olho verá. Nessa primeira fase não é todo olho que verá, mas nessa segunda verá. E aí, irmão, ele vai descer aonde? Vai pisar os pés no Monte das Oliveiras. O monte será fendido, será partido no meio, vai abrir em 2 bandas. Será algo tremendo, sobrenatural. E aí aqueles que ficaram, honraram o nome do Senhor, não deixaram colocar o sinal da besta, ainda tem a chance de serem salvos, que é chamado de remanescentes. Mas aí será torturado, onde vai juntar os cadáveres, aqueles que morreram ali, guerreando, lutando, para ter uma segunda chance da salvação. Os judeus também, aqueles que não aceitavam Jesus como Messias, aí eles vão ser enganados pelo anticristo, e Jesus vai chegar como o leão da tribo de Judá, e vai dar vitória para o seu povo. E Satanás será preso. Quando nós participamos da ceia, estamos anunciando essa volta de Cristo. Quem sabia disso? Cada vez que nós ceamos, nós estamos anunciando, estamos anunciando a vinda de Cristo, estamos profetizando, ou seja, lendo a profecia, vivenciando aquilo que Jesus profetizou, que prometeu para nós. E aí, você tem dúvida ainda que você tem que hoje estar preparado para a vida eterna? Porque se você ficar, irmão, se você morrer antes de fazer a confissão de fé, antes de aceitar Jesus ou voltar para Jesus, aqueles que estão afastados, ou mesmo aqueles que estão frequentando, estão cantando na igreja, estão tocando e até prega aqui como eu estou pregando, mas às vezes não está de acordo com a vontade do Senhor. Não quer dizer que é só aqueles que estão lá fora, não. É quem está na igreja. Existem muitos crentes que estão precisando ter um caráter de cristão. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja, precisa ter a conscientização, o caráter de cristão, imitar Jesus Cristo, ter compromisso. O que mais falta na igreja é pessoas com compromisso para fazer a obra com amor, com compromisso, comunicação. A obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Quem falou isso, irmão? O próprio Deus. No livro de Jeremias falou assim: maldito. Quem quer ser maldito aqui? Ninguém, né? Todo mundo quer ser bendito. Uma das coisas que Deus considera, qualquer um de nós se fizer maldito, é fazer a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente, não comunica, chega na hora que quer, vai o dia que quer,
Na empresa não, a empresa tem horário para chegar, horário para sair. No colégio, então, se atrasar 5 minutos, os portões fecham. Não é assim mesmo, irmão? Jovens aí, não tem a tolerância? Agora isso aqui, irmão, para quem teve um compromisso, estava trabalhando, se você chegar no último minuto desse culto, só para participar da oração, da bênção apostólica, valeu a pena, porque você pisou os pés na casa de Deus. E no Salmo 84, que eu sempre falo, versículo 10, vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em parte alguma. Não importa o tempo, você que teve compromisso, mas se você pode, vem, faça as coisas para Deus com ordem e decência. O reino de Deus é em primeiro lugar. Hoje em dia tem muita gente deixando tudo, fazendo outras coisas em primeiro lugar. E o reino de Deus está sendo o último. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz também: aquele que não deixar marido, não deixar filho, não deixar esposa, por amor de Jesus, não será digno de ser chamado filho dele. Aqueles que se envergonhar da palavra de Deus e de Jesus, Ele envergonhará deles na presença dos anjos de Deus Pai. Que sacrifício você está fazendo para o Senhor? Será que você não está fazendo sacrifício para os seus interesses pessoais? Ou é para o Senhor? A Bíblia diz que a nossa recompensa vem de onde, irmão? É do homem? Vem do alto. A nossa recompensa vem de Deus. Tudo que você faz com amor para Deus, pode ter certeza, não precisa tocar trombeta, Deus está vendo tudo. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipresente. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Quem vai querer ser arrebatado aqui? Quem quer ser arrebatado? Quem quer ouvir o som da trombeta o dia que Jesus voltar nas nuvens? Levanta a tua mão. Tem alguém aqui que não quer ir para a glória? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Porque só existe 2 lugares. Não vai ficar, ninguém vai poder ficar no meio, em cima do muro. Ninguém vai poder ficar. Só existe sim, sim, ou 2 não. Ou não, não. Sim, sim, ou não, não. Não existe meio termo. Quem é que decide ir para o inferno ou para o céu? É Deus? Para você ir? Depende de quem? De nós, da igreja. Cada um de nós. Deus, Ele já fez a parte dele. Deus, seu Filho unigênito, você daria o seu? Para morrer pela humanidade, por alguém que não merecia? Você daria? Pois Deus deu, por amor a mim e a você. Deu seu Filho único, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você daria? Ele sendo inocente, sendo puro, santo, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele foi açoitado. Você sabia que Jesus, a carne dele foi rasgada por amor de mim e de você, porque Ele nos amou primeiro. Está esperando o quê? Para melhorar na presença do Senhor. Eu não estou falando aqui só para quem não é crente, não. Quem vai ver aí através do vídeo, não é só para quem é crente, não. Não é só para quem não é, não. É para quem é também, que tem muitos crentes que está na igreja, mas está desmantelados, está de qualquer maneira, relaxado, está só vivendo de aparência. Quem lembra da parábola das 100 ovelhas? Quem lembra? Uma das passagens da Bíblia aí tão conhecida. Aquele que cuidava das 100 ovelhas, uma saiu do aprisco. Ali estava simbolizando a igreja. E o que ele fez? Deixou as 99 e foi atrás daquela que havia perdida. Ou seja, foi perdida onde? No exterior. Não foi dentro da igreja. Não foi dentro. Ela saiu para fora do aprisco, do curral. Ou chiqueiro, curral, como muitos conhecem em regiões diferentes. Mas na Bíblia está escrito aprisco. Um lugar onde guarda as ovelhas.
Até aí tudo bem, todo mundo sabe, todas as 99 não pôde notar, ou quem cuidava da ovelha, que estava faltando uma, não é verdade? Mas e o dracma perdido? E a dracma perdida? Onde ela foi perdida? Dentro de casa. Foi perdida no interior da casa. E aquela mulher começou a procurar a dracma perdida. E quando encontrou, usou o dinheiro e começou a procurar. Quando ela encontrou a dracma perdida, ela chamou as amigas e se alegrou. Na igreja, essa dracma perdida, sabe quem é? Aqueles crentes relaxados que está de qualquer maneira fingindo que está tudo maravilha, mas que para os olhos do Senhor precisa muito se consertar, criar caráter de crente, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a dracma perdida. É crente que se diz crente, mas tem muito que descer, se consertar. Tem que ir para a casa do oleiro. Jeremias 18. Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro. Quando chegou lá, o oleiro estava com a obra lá sobre as rodas, moldando o vaso. O profeta Jeremias sabia que aquele vaso ia cair e quebrar? Não, né? Mas Deus sim, não é? Ali aquele homem que estava fazendo exatamente na hora que Jeremias chegou, o vaso caiu da mão e quebrou. Aí Deus mandou fazer de novo, consertar. Tornou moldar o vaso. Deus, ele quebra, ele amassa o barro e faz tudo de novo. Para aqueles que deixam, para aqueles que estão submissos, para aqueles que reconhecem que precisa melhorar na presença do oleiro celestial. Aí Deus falou para Jeremias, está vendo? Isso aí é a casa rebelde, a casa de Israel, esse vaso. Mas Deus ama tanto o seu povo, que dá sempre uma segunda oportunidade para se consertar, para restituir, para se santificar. Deus quer te usar, irmão, muito mais do que te usou até aqui. Mas depende de quem? De Deus? Depende do irmão? Depende de você querer, você se disponibilizar para ser um vaso de honra para toda boa obra. A Bíblia diz que existe 4 tipos de vaso na igreja. Vaso de madeira. Colocar o azeite num vaso de madeira vai largar um gosto, meu. Muda a cor. Altera a cor natural do produto. Larga gosto. Colocar um vaso aqui de ouro é intocável, porque já tem um brilho próprio, não precisa melhorar, não amassa, não quebra. Para Deus não serve. De prata também não. Agora, se tem um tipo de vaso que agrada a Deus, sabe quem é? Aquele que é frágil, aquele que deixa o oleiro reformar, aquele que deixa o oleiro trabalhar, que é o vaso de barro, que se cair quebra. Ele é frágil, ele depende dos cuidados do oleiro. Tem vaso de barro aqui nessa noite? Glória a Deus. É isso que o Senhor precisa para colocar o azeite, o que é de mais especial, que é a unção do Espírito Santo. O azeite fabricado, feito pelo próprio Deus. E aí vai conservar e não vai largar gosto. A diferença não está no vaso, mas está no que está dentro do vaso, que é o Deus Todo-Poderoso, que não habita em casa feita por mão do homem, mas em templo feito pela mão de Deus. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas a Jesus com alegria? Amém?